Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço meu mestrado em neurociências, e eu também trabalho com educação aqui no YouTube e lá no Instagram, compartilhando um tanto de coisa legal, coisas importantes que podem interessar você. Então, se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso, eu vou deixar um endereço aqui no vídeo em algum lugar, tá certo? E hoje eu vim até aqui para falar com vocês sobre algumas das vacinas que estão prestes a sair aqui pra gente no Brasil. Algumas dessas vacinas, algumas em específicas que estão usando um tipo de ferramenta de imunização que é uma ferramenta muito interessante, com um potencial gigantesco para ajudar muitas pessoas com vários tipos de doença e fazer uma revolução dentro da medicina. E essa ferramenta são os RNAs mensageiros, tá? Então eu estou falando principalmente da vacina da Pfizer e da Moderna, que são as vacinas que estão sendo usadas lá no Reino Unido. Esse tipo de ferramenta é uma coisa muito interessante. Eu estou falando de um pedaço de cópia do nosso DNA que é produzido pela nossa própria célula e é mandado para uma região específica dessa célula para ser interpretado por uma organela, que é chamada de ribossomo, para que então uma molécula seja criada para então criar no nosso organismo a resposta imunológica que vai combater aquela infecção, que no caso aqui nós estamos falando da infecção do Covid-19, né? O vírus SARS-CoV-2. Eu quero explicar para vocês como que isso pode ser muito importante para a gente dentro da biologia e dentro da medicina. Então tudo começou em 1961, em fevereiro desse ano, quando duas equipes lideradas por dois pesquisadores, que o primeiro dele é chamado de Sidney Brenner, da Universidade de Cambridge, e também o Jim Watson, da Harvard University. E esses dois caras, nesse ano, nessa mesma época, eles descobriram e identificaram isso que nós chamamos hoje, nós já temos identificado em vários livros aí, que você encontra na sua biblioteca da sua faculdade, nós chamamos de RNA mensageiro. O que eles perceberam foi exatamente isso que eu falei para vocês. Eles viram que os genes das células criavam cópias de si mesmos e enviavam essas cópias para pequenas máquinas que ficavam ali no citosol celular. Dentro da célula, uma região específica, essas máquinas são chamadas ribossomos. Então, essa cópia ela era traduzida em uma proteína. Ela era lida por essa maquinaria ribossômica. Então, a partir da leitura, da tradução dessa informação, aquela máquina gerava uma proteína, criava uma proteína. Então, essa cópia do gene recebeu o nome de RNA mensageiro. É uma cópia do gene no formato de uma mensagem que é enviada para essa maquinaria dentro da célula para então criar uma molécula que frequentemente é uma proteína. Olha que legal. Então veja, eu estou falando de um tipo de mensagem genética que pode ser sintetizada em laboratório, com capacidade para reprogramar as células do nosso corpo para gerarem proteínas que vão criar respostas imunológicas no nosso organismo com capacidade para lutar contra quase todos os tipos, ou contra, vamos lá, vamos ser cuidadoso, contra vários tipos de doenças e malignidades que acometem os seres humanos. E tudo isso, veja, podendo ser produzido de forma muito rápida e barata. E essa ideia apareceu pela primeira vez na cabeça de um cara que nasceu lá na Hungria, pessoal, e estudou na Universidade da Pensilvânia, e hoje ele trabalha para a Biotech, né, que é a empresa que produziu a vacina da Pfizer. O nome desse cara é Katalin Karikó, tá? Com certeza a pronúncia tá a pior possível. Mas esse cara teve essa ideia, caramba, a célula já produz normalmente essa cópia do seu gene, que é nada mais é do que uma instrução para que essa mesma célula produza proteínas, e as proteínas elas movem todo o metabolismo da célula. Muito bem. E se eu conseguir sintetizar a minha própria mensagem? Se eu conseguir sintetizar o meu próprio RNA mensageiro, a própria cópia específica que me interessa do gene da célula para então instruir o comportamento da célula que eu desejo, que no caso é uma resposta
muito provavelmente, que eu desejo curativa, terapêutica e etc. Então esse cara, junto com um colaborador, tá, um amigo também que está escrito aqui, que participou da criação dessa ideia, que é chamado de Drew Wiseman, esses caras, eles deram continuidade àquele trabalho que começou lá 60 anos atrás. Eles deram continuidade ao trabalho do Watson e do Brenner, pessoal, a respeito desse RNA mensageiro. E veja, o principal desafio que eles precisaram combater era a forma de entregar essa mensagem. A forma de entregar essa mensagem. Veja, o RNA mensageiro, ele é uma molécula muito frágil, tá bom? De vida curta. E é por isso, inclusive, que essas vacinas, que é a da Pfizer e a da Moderna, elas precisam ser armazenadas em baixíssimas temperaturas, né? Cerca de 95 graus, eu acho que isso em Fahrenheit, em Celsius é menos 70 graus, né? Porque se elas não estiverem bem resfriadas, essa molécula simplesmente ela é destruída e ela deteriora. Então, essa fragilidade molecular do RNA mensageiro cria uma dificuldade no delivery, né, na entrega dessa molécula para as nossas células. O que acontece? Se a gente simplesmente injetasse esse RNA mensageiro na nossa corrente sanguínea, imediatamente ele seria destruído, ele não chegaria às nossas células. Então é isso que esses pesquisadores, durante 15 anos, eles lutaram para fazer e eles acharam uma solução. Sabe qual foi a solução, pessoal? Duas soluções, basicamente. A primeira, eles mudaram uma sequência da cópia dessa mensagem do gene, pessoal. Mudaram uma letra dessa cópia e com a mudança dessa letra, o nosso organismo ele deixou de identificar essa molécula como uma molécula potencialmente agressiva e intrusa no nosso organismo. Então, nosso corpo parou de dar atenção para esse RNA mensageiro e, portanto, tentar destruí-lo. Foi a primeira coisa, a primeira sacada que eles tiveram. E a segunda foi colocar esse RNA mensageiro em uma sacola de gordura, pessoal. Uma sacola de gordura. Colocaram elas em uma bolota de gordura, de lipídio, e então elas ficaram protegidas ali e, portanto, tornaram-se moléculas mais estáveis e conseguiram o tempo que elas precisavam para chegar até a célula. Estando na molécula de gordura, nessa bola de gordura, elas conseguiam fazer um acoplamento, vamos dizer assim, um acoplamento à membrana da célula, que também é feita de gordura. Então a mensagem então chegava finalmente dentro da célula e caminhavam para o núcleo, que é onde a gente precisa que ela esteja. E muito bem, o problema foi resolvido, a mensagem já conseguiu chegar até a célula. E agora seria legal a gente saber o que exatamente essa mensagem faz com a nossa célula. O que a vacina faz exatamente com as células do nosso corpo, com o objetivo de combater essa doença. E agora, pessoal, voltando àquele raciocínio ali da potencialidade dessa ferramenta nos dias de hoje e nos dias que virão, é o seguinte, o lance é que a gente consegue criar com essa ferramenta meio que um remédio ou uma vacina de propósito geral. Vocês conseguem perceber isso? Veja, a única coisa que a gente precisa fazer é ler a sequência genética, identificar ali a parte do gene que nos interessa para criar uma proteína que vai gerar a resposta celular que a gente precisa. Então a gente pega essa parte do gene, faz uma cópia disso, coloca dentro de uma bola de gordura e manda para dentro do nosso corpo. Isso, pessoal, nos dias de hoje é tão fácil para engenheiros geneticistas quanto é fácil para um adolescente nos dias de hoje escrever uma mensagem de texto. É rápido, é barato, é seguro e é simples de fazer, pessoal. É simples de fazer isso hoje, como era simples de se fazer vacinas utilizando recursos aí que nós usávamos antigamente. Eu não estou dizendo que outros tipos de vacinas não consigam contribuir para esse momento tão caótico que nós vivemos, né? Um momento de pandemia. Então, por exemplo, a vacina de Oxford aí, que foi criada com metodologia mais tradicional, com certeza ela vai conseguir sim ajudar e vai conseguir ser utilizada por muitos países, várias nações, estados. Não importa, não importa. Até porque esse lance do armazenamento em freezer menos 70 é uma desvantagem sim para a vacina. É difícil a gente conseguir liberar vários desses freezers aí, principalmente quando a gente está falando de Brasil, para armazenar e estocar todas essas vacinas para imunizar uma nação inteira. Caramba, quantos freezers desses eu vou precisar?
é muito freezer. Mas o que eu estou falando, pessoal, é que a longo prazo, pensando a distâncias em vários anos, é muito provável que esse tipo de vacina com RNAs mensageiros seja o futuro aí das vacinas que nós iremos produzir nos próximos anos. Até porque, pessoal, como eu disse, isso é muito fácil de fazer. A engenharia genética consegue fazer isso muito rápido e só demorou o que demorou nesse ano, lutando contra a Covid, porque foi a primeira vez que a gente estava testando o método. A gente tinha que ver se realmente era seguro botar essa cópia do gene dentro de uma bola de gordura, mandar no nosso corpo e descobrir se a nossa célula aproveitaria realmente essa mensagem. A gente precisou testar isso pela primeira vez. Mas depois de uns anos, já tendo o resultado da eficácia metodológica dessa técnica, a gente consegue talvez criar uma vacina para outras possíveis doenças até que eventualmente venha nos atingir com uma letalidade maior, né? Algo que a gente fala aí de 10, 15, 20%, coisa que realmente geraria uma catástrofe global. A gente consegue produzir uma vacina aí, quem sabe com dias ou semanas. O melhor a fazer mesmo é a gente prevenir, né, pessoal? Prevenir é muito melhor do que a gente esperar a bomba explodir, e então criar remédios e tentar controlar a situação. Essa é uma sacada que os governos precisam ter. Então, quem sabe a gente investe umas dezenas de milhões aí, pessoal, para a gente criar uma biblioteca de vacinas baseadas em RNA mensageiro. Então a gente identifica todos os tipos de vírus, vírus do tipo corona, vírus do tipo influenza, todos eles com potencial pandêmico aí que a gente puder achar. Então a gente faz testes em animais e a gente estoca essas receitas em disquetes, em CDs, em drives aí, que a gente hoje tem capacidades de armazenamento computacional que são gigantescas. A gente deixa isso tudo armazenado aí, prontos apenas para quando a gente receber uma notícia, olha, tem um vírus aí que está circulando, a gente tem uma possível epidemia em algum estado, em algum país, a gente deixa isso pronto, a gente só acessa então e envia para aquela população no momento certo. Então eu acho que isso agora deve ser um sonho, tá bom? Um sonho para toda a nação, para todas as grandes corporações que trabalham com medicina, todos os grandes laboratórios, a gente ter essa plataforma de vacinas aí com acesso rápido e com certa adaptabilidade também para a gente mudar sequências e já ter pré-moldes ali de vacinas que possam atender a todos os tipos de viroses. O foco não deve estar apenas no vírus Covid ou em qualquer outro vírus em particular, deve estar em todos os vírus, tá bom? Vamos tentar fazer isso com hepatite, com zika ou qualquer outro tipo de resfriado, né? Qualquer outro tipo de doença viral. Então a gente caminha, pessoal, a gente vai caminhar na humanidade para fazer com as doenças virais aquilo que a gente já fez com os vermes intestinais, com os parasitas sanguíneos e também várias outras bactérias aí, que é simplesmente exterminar elas da face da Terra, né? Os seres humanos já não convivem, não têm mais problemas com essas coisas. E para terminar o vídeo, pessoal, eu quero deixar uma ideia aqui para vocês, só para vocês entenderem a seriedade e a importância disso que a gente está falando aqui em 2020 e que pode ter toda relevância daqui 5, 10 anos. Veja bem, e se a mensagem que a gente enviar para dentro da célula for a receita para a produção de uma proteína característica e particular de algum tipo de tumor? O nosso sistema imune vai ser capaz de criar uma resposta devastadora de ataque a um câncer. A um câncer. Vou fazer disso uma pergunta. Se a mensagem for uma receita de uma proteína específica de um tumor, o nosso sistema imune vai ser capaz de criar uma resposta de combate a um câncer? O que vocês acham disso? E se 2020 entrasse para a história não mais como o ano que uma doença ou um vírus arruinou a saúde de todo o nosso mundo, mas sim como o ano em que houveram avanços importantíssimos dentro da biologia molecular sintética, né? Avanços esses que seriam essenciais e fundamentais para estratégias que livrariam todos os seres humanos desse mesmo planeta de várias outras doenças que existem no nosso mundo, há décadas. O que vocês acham? Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo se você achou que foi importante tudo que a gente conversou aqui. Compartilhe com pessoas que você acha que possa se interessar. E por fim, como diria Jesse Pinkman lá da série Breaking Bad,